Amados irmãos, a palavra que o Senhor colocou ao meu coração para ministrar nessa noite intitula-se Chamados para sermos discípulos. Amém? Chamados para sermos discípulos. Quero falar um pouco aqui do discipulado nessa noite, em nome de Jesus, irmãos. Que muitas vezes nós não entendemos muito o que é, o que vem a ser o discípulo do Senhor. E o discípulo, da forma mais simples para entendermos, o discípulo é um aluno, o discípulo é um aprendiz. Eu coloco ainda que o discípulo é um eterno aprendiz, o discípulo de Cristo. Porque nós temos que estar aprendendo sempre com a palavra de Deus, todos os dias, que todos os dias nos ensina. A palavra de Deus é a luz que guia o nosso caminho, conforme o Salmo 119, versículo 105. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, o discípulo de Cristo, ele aprende através da palavra do Senhor, ministrada pelos pastores, obreiros, discípulos, por cada pessoa que crê no Senhor Jesus como Salvador, que um dia entregou a vida para Jesus, e que com amor no coração fala desta palavra onde quer que está. Hoje nós estamos aqui, por exemplo, ministrando aqui na igreja, e você nos assiste aí em casa, porque estamos somente com um culto online. A glória de Deus online é a hashtag nossa, porque estamos somente online. E você, enquanto eu prego aqui, pode compartilhar essa palavra para o máximo de grupos de pessoas que você conhece, para que elas sejam alcançadas também. Nós sentimos falta da igreja, eu disse no culto anterior, que foi o culto de Santa Ceia, porque a igreja é a comunhão do corpo de Cristo, onde o corpo de Cristo se reúne para a comunhão. Mas verdadeiramente a igreja do Senhor, ela está presente em todos os lugares da terra onde uma pessoa dá a vida para Jesus. E a internet, ela nos proporciona isso. Se antigamente os meios de comunicação era mais difícil, era somente pela televisão, irmãos, hoje, por meio da internet, nós podemos assistir pessoas que estão do outro lado do mundo, pessoas que estão em outra cidade, pessoas que estão em outros estados. A internet facilita a transmissão do evangelho, de certa forma. Então não seja somente alguém que assiste a palavra de Deus, compartilhe também em nome de Jesus. Talvez você não sabe falar de Deus, mas você pode compartilhar. Eu dizia aos irmãos há uns cultos atrás que se o apóstolo Paulo estivesse nos nossos dias, com certeza ele usaria de todos os meios necessários para ministrar o evangelho. Ele também usaria das lives, ele também usaria dos vídeos, do que ele pudesse. Se naquela época eles escreviam cartas para mandar, que era muito mais difícil, hoje é mais fácil fazer um vídeo e mandar. E nós temos essa facilidade. Claro que isso requer não somente um celular, pode ser só um celular. No caso da igreja, para que o áudio chegue limpinho para você, de uma forma audível, de uma forma que você tenha prazer em ouvir, precisa de um sistema de som, algumas coisas necessárias, algumas placas de áudio. Mas são coisas que hoje está mais fácil para a igreja. E o discípulo de Cristo, então eu digo que ele é um aluno, ele é um eterno aprendiz, e o Senhor nos ensina todos os dias. O discípulo de Cristo, ele vive em constante aprendizado com Cristo, através da palavra de Deus. Quando alguém pensa que não precisa aprender mais nada, irmãos, essa pessoa está correndo um grande perigo. Olha, quando alguém pensa que não precisa aprender mais nada, esta pessoa está correndo um grande perigo. Amém? Aquele que não gosta de aprender, não serve para ensinar. Amém? Aquele que não gosta de aprender,
ele não serve para ensinar. Então tem pessoas que a gente vê que gosta às vezes de ensinar muitas coisas, mas não gosta de aprender. Então cuidado, irmãos, cuidado com pessoas que gostam muito de ensinar e de dar sermões, mas não gostam de aprender nada. Cuidado com esse tipo de pessoa que gostam muito de ensinar, que gostam muito de dar sermões, mas que não gostam de aprender nada. Essas pessoas, irmãos, elas não têm característica de discípulos. Elas costumam ser orgulhosas e presunçosas. Amém? Essas pessoas, elas não têm características de discípulos do Senhor. Elas costumam ser pessoas orgulhosas e presunçosas. Então, cuidado com esse tipo de pessoa, que quer só ensinar, que quer só dar sermão, mas que não gosta de aprender nada. Né? Nós vemos muito disso no meio da igreja. Então, tenha cuidado com esse tipo de pessoas em nome de Jesus. Cristo, ele nos deu uma ordenança de fazermos discípulos, irmãos. Isso é bíblico. Ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Ele diz: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as línguas, de todos os povos e nações. Por que fazer discípulos? Porque Jesus nos deixou uma metodologia para seguirmos a Ele. E a metodologia é a palavra dEle, que nós aprendemos conforme nós damos a vida para Jesus, como Salvador da nossa vida, e nós pregamos aquilo que nós acreditamos, a fé que nós temos, para que outras pessoas venham a crer assim como nós cremos, irmãos, em nome de Jesus. Então, alguém dá a vida para Jesus, aceita Ele como Salvador, ele se torna um discípulo. Mas eu, como pastor, eu continuo sendo sempre um discípulo de Cristo. Os irmãos, as ovelhas aprendem com o pastor, que está ali como um mestre, como um discipulador, mas o pastor também tem que continuar sendo sempre um eterno aprendiz. Amém? Nós temos que ter essa certeza no nosso coração. Então, o discípulo de Cristo, ele precisa amar a palavra de Deus. O discípulo, ele está além de um membro comum que vem à igreja somente para assistir o culto, para orar, para buscar. Isso é importante, não estou dizendo que não seja importante, apesar de ser comum. Mas o discípulo de Cristo, ele quer participar da obra de Cristo. Então ele quer também, de alguma forma, transmitir o evangelho do Senhor. O discípulo, ele nega a si mesmo e leva a cruz. Então o discípulo, ele renuncia a muitas coisas para fazer a obra do Senhor. Para que vocês estejam aí nos assistindo, eu tive que estar aqui com mais 3 irmãos trabalhando junto. Pelo menos 4 irmãos é necessário para a gente fazer a transmissão da live. É um para filmar, é outro para ficar na mesa de som, é outro para fazer a abertura do culto de louvor. A igreja está fechada e nós estamos aqui transmitindo para que você aí, na sua casa, seja alcançado pela palavra de Deus. Amém? Então o discípulo, ele nega a si mesmo e ele leva a cruz. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Está em Mateus 16, 24. Significa, irmãos, que assim como nós estamos aqui, nós tivemos que renunciar de algumas coisas, para que você seja alcançado aí na sua casa. O discípulo, ele se importa com o reino. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Está em Romanos 12,
10, amém? Qualquer um dos irmãos, talvez por algum motivo, poderia não estar aqui. E se eu estivesse sozinho, como que eu ia fazer isso? Eu ia ter que estar ali filmando, eu ia ter que estar lá na mesa de som, eu ia ter que estar lá. Então, assim, a igreja nesses dias tem colocado aí uma escala para a gente estar aqui em 4 pessoas para transmitirmos a live. Mas voltando aqui, irmãos, para não perdermos o foco, a Bíblia diz em João 13:35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Muitas pessoas até podem dizer que são discípulos do Senhor, mas se você olha para a vida dela e você vê característica de uma pessoa que verdadeiramente ama o próximo. Jesus, ele disse aqui, em João 13:35, que os discípulos serão conhecidos por amar uns aos outros. E amar não é bajular, amar não é presentear, não é esse amor que a gente conhece no mundo, mas amar é você se importar com a dor do outro, é você se importar, você se preocupar com a dificuldade do outro, é você se preocupar com o que o outro está passando. A Bíblia diz, irmãos, que no princípio da igreja, os irmãos vendiam até as suas propriedades para ajudar uns aos outros. Em épocas de pandemia, de adversidade, a gente vê algumas pessoas que se levantam para ajudar ao mais necessitado. Então, isso é você pensar no próximo. Então, quando nós pensamos no próximo, nós damos importância em como a pessoa está vivendo, o que a pessoa está passando. Outra coisa é que o discípulo, ele busca a unidade e o crescimento por um todo. Quando nós falamos em discípulo, o discípulo, ele busca a unidade do corpo de Cristo e o crescimento por um todo. O discípulo não é aquela pessoa que ele quer sobressair, que ele quer somente ele aparecer. Ora, Jesus ensinou aos discípulos ali, quando eles estavam preocupados, perguntando a Jesus, mestre, quem vai ser o primeiro no reino dos céus? Quem vai ser o maior no reino dos céus? E Jesus ensinou a eles, ora, o menor no reino dos céus é maior que João Batista. Vocês não têm que estar com essa preocupação de quem vai ser o maior. A nossa preocupação é de sermos discípulos que buscam a unidade no crescimento da igreja por um todo. Porque o crescimento pessoal para cada um de nós, o próprio Senhor Jesus Cristo vai dar na nossa vida. Ele diz que quando nós buscamos, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas, elas serão acrescentadas, elas são acrescentadas na nossa vida. Então, um discípulo que é discípulo, ele busca a unidade no crescimento de Cristo. Ele não é aquela pessoa que fica provocando desunião na casa de Deus, provocando desordem, provocando intrigas, provocando conflitos, provocando contendas, fica falando, você viu que o irmão do louvor lá está assim? Você viu aquela irmã? Você viu aquele irmão que caiu? Aquele que tropeçou? Aquele que fez isso? Aquele que fez aquilo? Não, irmãos. O discípulo de Cristo, ele promove a unidade no crescimento do corpo de Cristo, e não a desunião. Então, são características verdadeiras de um discípulo. Os discípulos são conhecidos por amar uns aos outros, então ele promove a unidade. Outra coisa que diz, e todos que acreditavam, estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes, todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Então olha que bonito, irmãos, está aí em Atos 2, no capítulo 44 ao 47, esse texto que eu li.
Os discípulos faziam a parte deles, eles viam que estava com dificuldade, vendiam até o que eles tinham, bens, propriedades, e repartiam uns com os outros para que ninguém tivesse falta de nada. E eles, então, no momento de dificuldade, eles se ajudavam. Assim como no momento de pandemia, de dificuldade, nós temos que nos ajudar uns aos outros. E também não só nesses momentos, mas sempre. E eles perseveravam unânime. Você observar um irmão seu que de repente está triste, observar um irmão seu que de repente está cabisbaixo, e você olhar para a vida dele e falar: fica firme, irmão, eu estou com você. Você é um discípulo que ajuda o outro a permanecer junto no corpo de Cristo, unânime. Então a Bíblia diz que todos os dias no templo, né, eles partiam o pão, falavam: isso é a ceia do Senhor, e comiam juntos com alegria no coração, louvavam a Deus, e isso fazia, irmãos, com que eles caíssem na graça do povo. Está em Atos 2, 44, o versículo 47. Eles caíam na graça do povo, ou seja, as pessoas olhavam e falavam: o agir desses discípulos de Jesus é bonito, hein? É as pessoas olhar para a nossa vida, irmãos, e dizer o mesmo: olha, eu quero estar com esse povo, porque eles são unidos. Eu quero estar com esse povo, porque eles se alegram juntos. Eles passam dificuldade juntos. Eles vivem em unidade. Eles louvam a Deus com alegria juntos. E aí, sabe, irmãos, o que acontecia? O Espírito Santo de Deus, ele acrescentava todos os dias as almas que iam se salvando, irmãos, que haviam de ser salvos. O próprio Espírito Santo, eu falo às vezes para as pessoas, irmãos, verdadeiramente eu não sou um pastor de ficar fazendo campanhas, não sou contra fazer campanha. Eu não digo campanha de propósito de oração, não estou dizendo disso, de propósito, eu estou dizendo de alguns cunhos só para beneficiar a pessoa. Também não estou dizendo que Cristo não queira nos beneficiar. O que eu estou dizendo é que eu aprendi, eu gosto de pedir tudo em nome de Jesus. Não que numa campanha a pessoa não peça, mas muitas igrejas, algumas, e vocês me entendem, algumas só fazem, chegam a fazer rituais, parece, para se aproximar de Deus, ou para trazer pessoas para a igreja. Aí coloca água consagrada, óleo santo, portal santo, um monte de coisa que denominam como santo. Para que as pessoas venham. São as estratégias que talvez muitos pastores, até já falaram comigo, usam para trazer pessoas para a igreja. Mas vou dizer algo para você, e não somente isso, mas talvez usam o louvor, não como louvor, mas mais como um show, o culto como entretenimento, a fim de que pessoas venham para a casa de Deus. Mas uma coisa é verdade, irmãos, só permanece com Cristo aquele que se torna discípulo. Porque só o Espírito Santo tem poder para convencer o homem. A Bíblia diz aqui que os discípulos faziam a parte deles e Deus é que acrescentava as almas. Não é o nosso trabalho, irmãos. Não é uma propaganda de marketing que vai consolidar alguém a Cristo. Eu entendo um pouco de marketing. Eu me formei nisso, a primeira formação. É importante as estratégias que nós usamos para todas as coisas. Mas no que se diz respeito a almas para o reino de Deus, irmãos, nós até falamos errado. Não somos nós que ganhamos nada. Nós temos somente que fazer a nossa parte como discípulos, porque o Senhor é que vai acrescentar os verdadeiros salvos a cada dia na sua casa. Porque muitos são chamados e poucos escolhidos, irmãos. O discípulo que é discípulo, ele não pensa só em si mesmo. Cristo nos chamou para sermos discípulos, irmãos, para sermos discípulos. Então os discípulos, o discípulo verdadeiro, ele não pensa só em si mesmo. Ele pensa no próximo, ele pensa no corpo de Cristo por um todo. E foi essa a palavra que o Senhor Jesus colocou ao meu coração. E que eu quis estar aqui nessa noite compartilhando com vocês. Compartilhando com cada um de vocês que me assistem agora. Nós temos vivido como discípulos de Cristo, temos tido esse sentimento de discipularmos pessoas,
de chegarmos mais perto de uma pessoa nova convertida, batizado nas águas há pouco tempo, e falar: olha, você é novo na fé, eu estou aqui para te ajudar, como discípulo do Senhor, porque nós somos irmãos em Cristo. Você é daqueles que quando vê alguém na dificuldade, você chega e diz para ele: persevera, Cristo é poderoso para mudar a sua vida. Você pode ter falhado, errado, ou mesmo não errado, mas você pode ter caído, o diabo pode ter investido contra a sua vida, mas seja perseverante. A Bíblia diz para perseverarmos até o fim e receberemos a coroa da vida. Irmãos, o discípulo de Cristo, ele promove a unidade no corpo de Cristo. Nós fomos chamados para sermos discípulos. Fomos chamados para levarmos o Evangelho. Fomos chamados para nos preocupar com as pessoas que ainda não aceitaram ao Senhor como o verdadeiro Salvador da vida delas. E é essa mensagem que eu deixo para vocês nessa noite. Aí onde vocês estão agora, na casa de vocês, ou talvez alguns me assistam do seu trabalho, nós vamos orar nessa noite em nome de Jesus para terminarmos aqui orando. Você ora, eu não sei o que você necessita agora. Depois eu vou estar colhendo os pedidos de oração, depois eu vou estar entrando também para estar orando depois na igreja também, para estar orando posteriormente pelos irmãos. Mas você, onde você estiver agora, ore conosco. Ainda que em espírito nós vamos estar unidos, nós vamos estar juntos. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar nessa noite, que o Senhor alcance cada pedido de oração, que o Senhor alcance a tua vida, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, todo louvor, toda honra, toda glória e toda adoração pertence a Ti, Senhor. Todo poder é dado ao Senhor. Todo poder é dado ao Senhor. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais sobre tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, Senhor. Pedimos em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que o Senhor alcance agora cada vida, cada pessoa que está nos assistindo pela transmissão, Senhor, online agora, pela transmissão desta live, Senhor. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo vai entrando, Senhor, em cada uma dessas casas, em o nome de Jesus Cristo. Alcança, Senhor, a vida, Senhor.